O técnico é o especialista de como fazer, dedicado aos detalhes e à execução. O técnico é focado na atividade diária, no mão na massa. O gestor é organizado e sistemático. O gestor é a força que mantém tudo em ordem. Essa faceta é crucial para planejar, estabelecer rotinas, delegar tarefas e assegurar que as operações do dia a dia decorram sem contratempos. O empreendedor, visionário e sempre focado no futuro. O empreendedor sonha alto e pensa no crescimento e nas possibilidades. É a faceta que conduz à inovação e procura novas oportunidades de negócio. Cada uma dessas facetas traz competências e perspectivas únicas para a empresa. O segredo do sucesso empresarial está em equilibrar esses três aspectos, assegurando que o técnico, o gestor e o empreendedor trabalhem em sintonia. Você precisa entender isso aqui para ter uma empresa de locação de impressoras. Se você é técnico, você vai concordar comigo aqui em alguns aspectos. O técnico de impressora, ele acha que ninguém faz melhor que ele. Ele tem dificuldade em delegar porque ele não confia nas pessoas por alguns aspectos. Por exemplo, ele não quer ensinar uma pessoa porque ele acha que de repente essa pessoa vai acabar virando concorrente dele, vai acabar montando uma empresa ali do lado e vai concorrer com ele e vai roubar todos os clientes dele. Ele não delega porque como ele acha que ninguém faz melhor que ele acredita que o serviço nunca vai ficar bem feito e os clientes estão acostumados com aquele estilo de serviço dele, então o serviço nunca vai ficar bem feito. Mas, quer dizer, não é assim que funciona, porque ninguém faz melhor que eu. Mas, poxa, cada um tem o seu jeito de fazer e acredito que muitas formas diferentes de se fazer funcionem também, né? Então, como ele acha que ninguém faz melhor e ele não delega essa função para ninguém, ele não deixa ninguém pegar a bancada dele, ele fica preso no operacional. E ele preso no operacional, ele não consegue fazer com que a empresa cresça, porque quem consegue, a única pessoa que vai fazer a empresa crescer de verdade é o empreendedor, quem veste o chapéu de empreendedor. Então, se você é um técnico de impressoras e tem uma empresa, você tem uma assistência técnica, para você conseguir trabalhar com locação de impressoras e para você conseguir ter um crescimento anual na sua empresa, você realmente precisa aprender a delegar mais as suas funções. Você tem que sair do operacional, porque quem fica preso no operacional não consegue crescer. Uma outra coisa que é um aspecto muito interessante é que o técnico ele é muito orgulhoso do seu conhecimento. Então, porque como existem poucos cursos técnicos de impressora, não existe uma faculdade nem nada, tudo que o técnico conheceu, grande parte foi pelo seu próprio esforço. Então ele não quer passar esse conhecimento para outro. Então ele tem muito orgulho daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe. E tudo isso gera um impacto muito grande na vida dele, na vida da empresa e no crescimento da empresa em si. E ele, na verdade, que é o culpado pelo baixo faturamento da empresa. Por quê? Como ele não sai do operacional, como ele não veste o chapéu ali de empreendedor, como ele não foca o seu conhecimento, como ele não começa a adquirir novas competências ali de vendas, de marketing, ele não tem tempo para fazer contato com novos clientes, mesmo para atender clientes, ele não consegue atender clientes porque fica o dia inteiro atrás de uma bancada. Então a culpa pelo baixo faturamento é dele. Quantos anos, né, que você está com o mesmo faturamento? Você tem uma assistência técnica? Quantos anos você não consegue crescer o seu faturamento? Por mais que você trabalhe das 8 da manhã às 10 da noite, existe uma limitação de faturamento ali. Você não consegue aumentar muito seu faturamento. Então eu sei que a média, por exemplo, de lucro em cada manutenção de impressora gira em torno de 200, 300 reais, 300 no máximo. É difícil conseguir ter mais que isso de lucro numa manutenção de impressora. Então, a limitação
de faturamento e de ganho mesmo, de melhoria de vida e tudo mais, é uma limitação física, não consegue realmente aumentar não consegue sair, né? Tá sempre patinando, né, nesses mesmos números. Então a vida do técnico como empreendedor, se falando especificamente de impressoras, um técnico de impressoras, ele tem essas características, né? Então ele não consegue aumentar o faturamento pela limitação física, né? Até de horário e tudo mais. Tem um outro cargo que é necessário ter numa empresa, que o técnico mesmo, ele consegue ir trocando os chapéus, né? Então ele tem um chapéu de técnico, ele pode vestir o chapéu de gestor, de empreendedor. É claro que se o tempo dele já é praticamente todinho ali focado num tempo como técnico, a parte de gestão e de empreender vai ficar muito prejudicada. Mas o ideal realmente é que o técnico ele comece a delegar, comece a confiar mais em outras pessoas, comecem a delegar os seus serviços para que ele tenha um crescimento. Se você ficar realmente parado ali, você não vai crescer nunca. Essa que é a verdade. E você sabe que empresa que não cresce, ela morre. Ela pode demorar, mas ela morre. Então, tem que ter isso sempre em mente. Se você vem faturando 4, 5, 10 mil há 5 anos e não consegue aumentar esse faturamento, você está correndo um sério risco. É o gestor que vai falar assim, ó, você faz isso, você faz aquilo. Ele é a pessoa que organiza a empresa e é a pessoa que cria todos os processos. Então, por exemplo, quando chega uma impressora para arrumar, tem que passar por uma prévia, uma análise prévia, por exemplo. Depois tem que ir para um pré-atendimento, depois tem que ir para manutenção, enfim. Eu estou dando exemplos aí de processos que a empresa tem que ter e quando a impressora está na fase de orçamento, bate-se fotos ali, envia para o WhatsApp para o cliente, depois o cliente só pode pagar pelo cartão de crédito, ou se for empresa pode mandar boleto, enfim. O gestor, ele tem a função de criar todos os processos dentro de uma empresa, e é ele que delega a tarefa para cada um dentro da empresa. Ah, Gustavo, mas eu trabalho sozinho. Sim, a hora que você tiver um técnico, você vai delegar as funções para ele. Se você trabalha sozinho, você tem que ter processo, a sua empresa tem que ter processos. As coisas muitas vezes vão acontecendo naturalmente, vai acontecendo meio que na necessidade, na demanda. O problema, quando você não tem processos, quando você não tem uma gestão definida, é que você fica sempre à mercê do que o cliente quer e você vai aceitando as coisas que o cliente acaba impondo para você. Ele, faz em quantas vezes você faz? Ah, faço até em 3 vezes. Pô, pode ser 4? Ah, pode ser 4. Então, quer dizer, é uma empresa que não tem processo. Ah, posso passar amanhã aí para pagar? Ah, tudo bem. Então, aí você está tudo com pressa ali, porque você tem que arrumar outra impressora. Ah, então passa aqui amanhã para pagar. Essa pessoa não passa mais, aí depois tem que pegar o telefone e ficar ligando, enfim. A gestão é a organização da empresa, são os processos que a empresa tem que ter para ela funcionar, são as regras, tá? Então é a regra do jogo, é o gestor que define. O gestor que define o que a empresa pode fazer, o que a empresa não pode fazer, até onde você pode ir numa negociação com um cliente, até onde você pode ir numa negociação com um fornecedor, por exemplo. O empreendedor é o cara que é focado no futuro. Então veja, olha a diferença aqui ah, do empreendedor para o técnico, né? Então vamos lá, deixa eu só fechar um pouquinho aqui do gestor. O empreendedor, ele é focado no futuro, o técnico acha que ninguém faz melhor. Olha que loucura. O empreendedor, ele vai atrás das oportunidades de negócio. O técnico fica preso no operacional. Como que o técnico que está preso no operacional, ele vai conseguir encontrar oportunidades de negócio? Como que ele vai conseguir? Ele está preso aqui no operacional. O empreendedor, ele está sempre atrás de inovação. E o técnico está preso no orgulho do seu conhecimento. O técnico, ele fica tão preso nessa acaba virando até uma armadilha
esse orgulho que ele tem, porque ele fica preso ali dentro e não consegue sair dessa bolha. O empreendedor não. Quem veste ali o chapéu de empreendedor está focado na inovação. E o empreendedor, ele é responsável pelo crescimento da empresa. O técnico, ele é o culpado pelo baixo faturamento. Então, veja bem, eu não estou dizendo que você, como técnico, não pode empreender. Você pode sim, você deve empreender. Você tem que virar um empreendedor, colocar o chapéu de empreendedor. Tem hora que coloca o chapéu de gestor, você tem que, né, se transformar em várias facetas aí dentro da sua empresa para que a sua empresa cresça. E a hora que a sua empresa começar a crescer, é a hora de você colocar uma pessoa para te ajudar, colocar uma pessoa para cuidar da parte técnica. E veja bem, vamos ser bem sinceros, se essa pessoa não atender bem as suas necessidades, você manda embora, arruma outra. Ah, Gustavo, a gente não acha técnico por aí. Não, não acha, você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar, entendeu? Você, para trabalhar com locação de impressoras, você vai ter que acabar treinando uma pessoa, ou você vai poder acabar, ou você vai poder até ter a opção de mandar a manutenção das impressoras para uma assistência técnica, você criar uma parceria com uma assistência técnica. Mas isso daí a gente vai falar bastante nos episódios do Plano Meio Milhão. Tem muitos ensinamentos ali para você entender como funciona uma empresa de locação de impressora. O que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte: você precisa entender isso daqui para você iniciar na locação de impressoras. Porque se você pensar que, se você tiver a ideia de começar a trabalhar com locação de impressoras, mas ficar preso aqui, ó, no técnico, você não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso. Você precisa passar pelo gestor, então você precisa começar a criar processos dentro da sua empresa, você consegue começar a alugar impressoras sozinho, sem ninguém. Você não precisa ter um funcionário, você não precisa ter uma empresa grande nem nada disso. Você consegue sozinho. Mas a partir da hora que você começar a crescer, você vai ter que soltar, né? Soltar o osso, largar o osso. Larga o osso. Para com esse negócio de ficar preso aí no operacional. Para com essa ideia de achar que ninguém faz melhor que você. Tem gente que faz melhor que você, sim. Tem muita gente que faz melhor que você. Se você ensinar uma pessoa para fazer manutenção, pode ser que ela fique melhor que você e ela não vai embora, não. Sabe? Ela não vai embora. Eu tive técnicos que ficaram mais de 15 anos trabalhando comigo. Não é todo mundo que quer empreender, que tem oportunidades. Não é todo mundo que está vendo aqui essa aula. Não é todo mundo. Então, tem gente que não consegue enxergar aqui, ó, a um palmo de distância. Tem gente que não consegue enxergar uma oportunidade. E essa pessoa vai ficar presa ali mesmo. E é você agora. Agora você está entendendo que você tem uma oportunidade de abrir esse seu horizonte, de começar a fazer um negócio novo. Porque se você está aqui assistindo essas aulas, é porque você quer aprender coisa nova. Você tá cansado de viver essa vida que você está vivendo. Você quer algo novo para você. Você quer novas oportunidades. E você tem que entender que essas novas oportunidades, elas vão vir com... a oportunidade está aqui, mas as conquistas, elas vão vir com muito esforço. Não é, eu quero, eu vou conseguir. Eu quero, eu vou fazer até conseguir. Então é assim que funciona. Você começa, vai melhorando os processos, uma hora você vai chegar no seu objetivo. Você vai aumentar seu faturamento, você vai ter uma empresa que você vai bater no peito, você vai ter orgulho dessa empresa, você vai ver impressoras suas alugadas em tudo quanto é as grandes empresas aí da sua cidade, as grandes empresas da sua região. É tão legal, sabe? Você vai num cartório, aí você vê as suas impressoras lá com o adesivo da sua empresa, você vai no hospital, você vê as suas impressoras, você vai no seu contador, você vê as suas impressoras lá. Isso dá muito orgulho, é muito gostoso. Isso dá muito, muito, muito orgulho. Você bate no peito e fala, cara, eu venci.
eu venci na vida. Isso que é muito legal. Mas para você vencer, você vai ter que vestir esse chapéu aqui, tá? Primeiro é o chapéu da organização, depois é o chapéu do empreendedor. Porque se você ficar preso só aqui, não vai. Tá? Para trabalhar com locação de impressoras, você tem que vestir esse chapéu, vestir esse chapéu. Você pode continuar com esse, mas eu vou ser bem sincero para você. Para trabalhar com locação de impressora, esse chapéu pode estar fechado. Você pode não precisar mais dele. É incrível, mas você pode não precisar mais dele. Para trabalhar com locação de impressora, esse chapéu aqui é o menos importante. Porque, como eu disse, você pode contratar uma pessoa para fazer o serviço para você. Você pode terceirizar com uma assistência técnica. Isso não importa. A parte técnica de quem tem uma empresa de locação de impressora, ela é menos importante. Eu tenho aluno, eu tenho alguns alunos, eu tenho um especificamente que ele tem 6 lojas na cidade dele. 6 lojas de venda de suprimento e de locação de impressoras. Ele nunca teve técnico. Todas as manutenções que ele precisa, ele tem parceria com assistências técnicas da cidade dele. Ele nunca teve um técnico. Ele não tem nem laboratório na empresa dele. No meu canal do YouTube tem uma entrevista com ele. Tá? Se você quiser depois dar uma olhada lá no meu canal do YouTube, você vai ver que tem uma entrevista com ele lá. Então, você vai ver que a parte técnica, eu sei que ela vai ser a mais dolorida de você largar, né? Aqui, né? O orgulho, preso no operacional, eu sei que vai ser o mais difícil, mas você tem que ter isso na sua cabeça, que para você crescer e para você começar a trabalhar com locação de impressoras, é começar a adquirir novos conhecimentos, novas competências. Isso é tão gostoso e não é tão difícil assim. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Nossa, mas para onde eu vou? Como é que eu vou fazer? Eu não faço ideia. Isso daí. Eu também penso no futuro. Eu também vejo oportunidades de negócios, mas é que você não está enxergando com o olho de um empreendedor que tem objetivo de verdade. Então você está vendo de repente uma oportunidade aqui, mas não está abraçando. É o que eu digo, se você está aqui dentro assistindo essa aula agora, você é o primeiro passo, é o seu primeiro passo dessa grande oportunidade de mudança na sua vida. As pessoas eles se sentem muito culpados, isso é uma coisa que eu nunca consigo entender. Na hora de precificar um serviço, fica aquele negócio, não, mas eu tenho que fazer um preço justo, porque tem que ficar bom para mim, tem que ficar bom para a pessoa. Só que você está sempre olhando com a sua forma de enxergar a vida, com a sua forma de enxergar o mundo. Veja bem, olha só, para pensar uma coisa. É, o que é cobrar caro? Veja, se você vai quando você vai, se você for comprar uma Ferrari, você vai numa loja de uma Ferrari, ou uma pessoa que vai numa loja comprar uma Ferrari, o cara que vai te atender, o vendedor da loja, provavelmente ele não tem dinheiro para comprar essa Ferrari. Então ele vai chegar pro cara lá que está comprando a Ferrari e falar: Nossa, esse carro é muito caro. Mas é o olhar dele, é o jeito dele enxergar o mundo. Mas pro cara que está lá na loja da Ferrari, 2, 3, 5 milhões não é nada. Esse cara vai comprar esse carro com a maior tranquilidade do mundo, não vai fazer falta esse dinheiro para ele. Então, quando você vai fazer um orçamento, quando você vai fazer uma proposta de uma alocação de impressoras, você tem que focar aqui, ó, tem que ganhar bem em toda a venda. Isso não é só para o contrato, é num toner, você vai vender um toner, eu tenho que vender pelo preço justo. Cara, o preço justo é o preço que se adequa à sua empresa. O preço justo é o que vai dar lucro para você. Não é o que não é, tem que ficar bom para o outro, tem que ficar bom para mim. Se a pessoa comprar, ficou bom para ela. Se a pessoa não comprar, que não ficou bom para ela, está tudo bem, sabe? Comparar os seus preços com a internet, comparar os seus preços com o Mercado Livre, isso não existe. Então, você tem que entender o que é cobrar caro, se você não está enxergando o mundo com os seus olhos só, com as suas lentes, né? Será que tem pessoas que, se você cobrar um toner de R$ 50 que você cobra, se você cobrar 80, será que essa pessoa vai achar caro?
Será que para ela é o normal e está tudo bem também? Estou dando um exemplo de valor, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, entenda o que é cobrar caro para você, não é cobrar caro para os outros. Então, isso é muito importante, você ter lucro em todas as vendas, porque o seu negócio depende disso. O seu negócio depende de lucro. Você não pode trabalhar até 10 horas da noite e não ter lucro em um negócio. Outra coisa importante, desconto é diferente de negociar. Num contrato de locação de impressoras, você vai enviar a proposta para a pessoa e vai negociar com ela. Dificilmente ela vai fechar na mesma hora, mas você vai negociar. Agora, eu vejo eu vou dar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo atrás. Eu fui comprar uma resma de papel em uma loja de informática, uma loja de impressoras, e a resma de papel estava lá, R$ 35, escrito ali na etiqueta. E aí, quando eu falo assim, ó, eu vou pegar uma resma dessa de Chamex aqui. Aí a pessoa, beleza, é 32. Falei, porra, 32, mas estava escrito 35. Eu já tinha aceitado pagar 35, para mim estava tudo certo. Aí a pessoa falou assim, como você vai pagar? Eu falei, no cartão. Crédito? Eu falei, crédito. Então é 30. Eu falei, porra, mas caramba, meu, foi quase 20% de desconto sem eu pedir. Eu não pedi desconto. Então, quer dizer, eu fui pagar pela pior maneira, né, do lojista receber, que é receber no cartão de crédito. Eu não pedi desconto, já deu desconto e deu desconto numa forma de eu pagar. Então, quer dizer, eu não negociei, porque, por exemplo, se eu falar assim, é 35, aí se eu levar uma caixa, aí eu te faço 32 cada um, né? Sai 320. Aí você está negociando. Beleza. Aí se eu pagar no Pix, eu te faço 310. Aí a gente está negociando, porque eu estou aumentando a minha quantidade, estou melhorando a forma de pagamento, aí a pessoa, beleza, a gente está fazendo um negócio. Agora, dar desconto por dar desconto, isso não existe. É por isso que eu vejo que o técnico de impressora, quando ele está aqui focado só nisso, ele perde grandes oportunidades de ganhar dinheiro, porque numa negociação, sabe, de uma venda de toner ou de alguma coisa assim, dá desconto porque ele não sabe até onde ele pode ir. Ele não sabe se ele comprar um toner de 20 e ele vender por 40, ele acha que ele está tendo lucro. Ele acha que, nossa, eu tô pondo o dobro. Eu acho que se eu colocar o dobro, não vai ser justo para outra pessoa. Só que isso não é o dobro. É uma ilusão sua que você está colocando o dobro. Porque se você tem que emitir uma nota, tem imposto, tem os custos do cartão de crédito, tem o risco de uma garantia, tem frete, tem um monte de coisas envolvidas aí. Então, saber precificar, o empreendedor precisa de tempo, ele precisa de tempo para pensar, para criar coisas novas, para procurar novas oportunidades. E quem está aqui preso no operacional, com esse papo de que eu acho que ninguém faz melhor que eu, por isso que eu não largo, sabe? Eu tenho orgulho do meu conhecimento e ficar preso aqui no operacional por conta dessas bobagens. Vamos crescer, gente, vamos crescer. Você já viu o dono do McDonald's ir lá fritando os hambúrgueres porque ele fala que ninguém faz um Big Mac melhor que o dele? Você já viu, não? Eu nunca vi. Tem um Burger King aqui perto da minha casa e eu nunca vi o dono lá. Eu não sei nem quem é o dono. Eu nunca vi. Sabe? Será que é ele que está na chapa? Será que é ele que está no caixa porque ele não confia nas pessoas do caixa? Ele acha que alguém vai roubar. Será que é ele que está no caixa lá? Será que quando eu entro com o meu carro no drive-thru, será que é o dono que está lá? Caramba, né, meu? Acho que eu vou perguntar da próxima vez que eu for lá. Então, para pensar, tá? Você precisa entender isso aqui para você começar a trabalhar com locação de impressoras.